E aí, pessoal, que é o Elias, professor de história de vocês, né? A gente está aqui para continuar, né, dar continuidade àquela nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós já começamos, então, comentamos sobre o antecedente, né, como é que as tensões crescem na Europa ao longo da década de 30 e levam à eclosão do conflito lá em 1939 com a Blitzkrieg alemã contra a Polônia. E na aula passada também, né, vimos como é que essa Blitzkrieg ela vai evoluindo e vai avançando pela Europa, tomando é, a maior parte da Europa ocidental, né, da Europa central ali. Então o território, né, dominado pelos alemães compreendia aí a Noruega, a Dinamarca, a Polônia, que foi repartida, né, lá com a União Soviética e passa a ser ocupada por parte pelos nazistas e outra parte pela União Soviética. Conquistou, né, anexou a Áustria, a Tchecoslováquia, tá? Anexou a Renânia e invadiu a França, né, tomando o norte da França e ah, mantendo ali um governo colaboracionista, né, sediado em Vichy. Então, quer dizer, a gente tinha um avanço, né, rápido das forças nazistas na Europa, né? Isso ainda entre 1939 e 1940, né? A estratégia do Hitler principalmente foi a Blitzkrieg, né? Já que é uma guerra rápida, uma guerra relâmpago, justamente com o objetivo de impedir, né, que os países conseguissem se organizar para se defender, tá? Então, é a partir daqui que a gente vai continuar a nossa discussão, tá? Então, para hoje, pessoal, eu quero começar, né, lendo aqui um trecho do discurso do Winston Churchill, lá, primeiro-ministro inglês, lá em 4 de junho de 1940, né, quando a gente vai ter o avanço das forças alemãs nazistas contra a Inglaterra. Então, já havia conquistado boa parte da Europa Ocidental. A Inglaterra então se encontrava praticamente sozinha, né, já que a França, né, que era a grande aliada britânica, estava tomada pelos nazistas. Então vamos aqui dar uma lida rápida. Então olha só, o Winston Churchill disse o seguinte: tenho pessoalmente plena confiança de que se todos cumprirem seu dever, se nada for negligenciado e se os melhores arranjos forem feitos, como estão sendo feitos, provavelmente que somos, mais uma vez, capazes de defender nossa ilha, de enfrentar a tempestade da guerra e de sobreviver à ameaça da tirania, se necessário, durante anos, e se for necessário, sozinhos, né? Justamente por conta desse isolamento naquele momento ali, já que a maior parte da Europa já havia sido conquistada pelos nazistas e os Estados Unidos ainda não estavam na guerra, né? Só entrariam em 41 e a principal aliada, né, que era a França, estava tomada. Então ele continua: de qualquer forma, é isso que vamos tentar fazer. Esse discurso, pessoal, ele se tornou, né, de certa forma, um grande ícone aí da Segunda Guerra Mundial, né, o discurso do Churchill aí, antes da chamada Batalha da Inglaterra. Olha só, essa é a vontade de Sua Majestade, porque lá na Inglaterra tem rei, né, rei e rainha, e de cada homem. Essa é a vontade do parlamento e da nação. O Império Britânico e a República Francesa, unidas em sua causa e sua necessidade, defenderemos até a morte como meu solo nativo, ajudando uns aos outros como bons camaradas, no máximo de sua força. Nós iremos até o fim. Nós lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com crescente confiança e crescente força no ar. Devemos defender esta ilha a qualquer custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos locais de pouso, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas e nunca nos renderemos, né? Então, quer dizer, o Winston Churchill ele fazia esse discurso justamente porque a Inglaterra ali era o alvo, né, do momento das forças nazistas, né? E a intenção do Hitler era uma blitzkrieg pelo ar, né, que pudesse, né, abrir espaço para uma ocupação da ilha britânica, tendo em vista que a Inglaterra era naquele momento, né, a única inimiga direta ali do regime nazista e que, como estava isolada militarmente, era uma boa oportunidade
para suprimir, né, a resistência britânica, né? No entanto, a Inglaterra vai enfrentar os nazistas aí. Então aqui o Winston Churchill, para quem não conhece, né, Churchill, o primeiro-ministro aí inglês, foi fundamental, né, foi um dos grandes bastiões da resistência contra o avanço nazista. E aqui a gente vai, então a gente tem uma tentativa de invasão, né, da Inglaterra por parte das forças nazistas, e isso se daria principalmente pelo ar primeiramente, né, mas você vai ter uma série de ataques com submarinos a navios mercantes. Então a ideia era isolar a ilha britânica, né, impedir a chegada de mantimentos, de medicamentos, enfim, né, recursos. Então a ideia era mesmo criar ali uma espécie de cerco. E aí em seguida a gente teria também esse ataque pelo ar, essa Blitzkrieg, né, com a força aérea alemã, Luftwaffe, e dessa forma, né, garantir a ocupação do território britânico. Né? A ideia, a priori, era afetar principalmente, né, a economia inglesa e os civis, e diretamente os civis, né, forçando o governo britânico a se render, né, no processo, já que a gente vai ter aí um bombardeio, né, desses navios que impediam a chegada de suprimentos, de medicamentos, de recursos básicos, que afetaria, claro, né, profundamente a vida dos civis, né, das pessoas na sociedade inglesa. Os bombardeios também, né, teriam esse poder de pressionar, né, a essa submissão por parte do governo inglês. No entanto, pessoal, isso não vai acontecer, né? A chamada Batalha da Inglaterra, então aquele discurso ali do Churchill, ele ocorre justamente dentro desse processo que foi a chamada de Batalha da Inglaterra, né? A batalha durou aí até o final de 1940, aí, quando você vai ter uma série, uma sucessão de ataques aéreos, né, contra a Inglaterra, né, há vários bombardeios de cidades britânicas ali da costa, mas há uma resistência muito forte. Então aqui a gente vai ter um dos eventos bastante icônicos também da guerra, né, a chamada Batalha da Inglaterra, ou Batalha da Grã-Bretanha, quando você vai ter ali a Real Força Aérea, né, que é a RAF, que é a Força Aérea Britânica, contra a Luftwaffe, que é a força nazista, né, que é a Força Aérea nazista. Então a Inglaterra vai passar a resistir, né, esses ataques. A Real Força Aérea, né, ela era bem maior, né, em relação a número, né, comparado com a Luftwaffe, mas digamos que vão haver vários momentos em que, mesmo o número sendo maior, essa força aérea sentiu alguma dificuldade em relação à Luftwaffe, mas graças à capacidade de reorganização, né, da Real Força Aérea, também a velocidade com que os caças eles eram reparados, né, e rapidamente voltavam ao ar. Então isso garantiu a vitória da Inglaterra, né, nessa batalha. Então quer dizer, você vai ter uma batalha constante, né, com o objetivo básico de defender a ilha, né? Então esses aviões, eles basicamente têm o objetivo de defender o bombardeio, né, ou seja, derrubar os aviões inimigos e impedir, né, que esses aviões chegassem até a costa britânica, né, por meio do Canal da Mancha, né, ali sobrevoando o espaço ali entre a Inglaterra e a Europa. Outro fator importante na Batalha da Inglaterra foi o uso dos radares, né? A Inglaterra, né, passou a utilizar de forma muito surpreendente os radares, né, que permitiam quase que um controle ali total do espaço aéreo nas proximidades da costa britânica, o que garantia uma vantagem, né, em relação a tempo, né, para reorganização e montagem desses contra-ataques contra essas forças aéreas, tá? Então, quer dizer, uma batalha foi bastante violenta, né? Vários caças foram destruídos, vários aviões caíram, vários pilotos, tanto da RAF quanto da Luftwaffe, morreram no processo.
né? E outros soldados também, né? Algumas cidades foram bombardeadas, né? Londres chega a ser bombardeada, Berlim também chega a ser bombardeada pela RAF, então quer dizer, há ali uma disputa intensa de forças, né? Mas a RAF consegue se sobrepor, né? E destrói uma quantidade realmente grande, né? De aviões da Luftwaffe, o que faz com que a Alemanha desista, né, da empreitada de invadir a Inglaterra, o que provavelmente também garantiu uma virada, de certa forma, no rumo da guerra, né? Pelo menos até ali 1940, tudo indicava que o nazismo, né, o nazismo ele ia se espalhar pela Europa, já que vários pontos da Europa já haviam sido dominados, conquistados ou ocupados pelos nazistas. A Itália, que entrou na guerra junto com a Alemanha, né, passa a buscar a conquista ali da região da Grécia e do norte da África, principalmente porque haviam ali territórios, né, que interessavam a Itália, né, alguns desses territórios de propriedade britânica. Isso faz com que, na verdade, os italianos se encontrassem em maus bocados, né? Tanto na Grécia como no norte da África, a derrota italiana ela era iminente, né? As forças britânicas e nos Balcãs resistiam muito fortemente às investidas italianas. Então, tanto no norte da África como lá na região dos Balcãs ali, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, foi preciso, né, a intervenção nazista, né, o envio de tropas nazistas para o auxílio das tropas italianas, o que evitou derrotas assim. A Itália vinha perdendo várias batalhas e isso fez com que o Hitler, né, tivesse que deslocar ali uma série de contingentes e também utilizar dos países, as forças dos países conquistados para auxiliar a Itália nessas guerras. E aí você vai ter as vitórias nazistas, né, a partir já de 1940, 1941, Belgrado, né, a Iugoslávia passa a ser conquistada e tal. Então, quer dizer, essas regiões vão sendo anexadas ao, ao domínio, né, dos nazistas. Olha aí, aqui eu coloquei aqui algumas imagens da Real Força Aérea, né? Então aqui são os caças, né, os aviões da Real Força Aérea Britânica, né? Então Royal Air Force, daí a sigla RAF, quer dizer Real Força Aérea, né? Então quer dizer a RAF, né, foi aqui principal, né, braço aí de defesa da Inglaterra durante a investida nazista, né, a ofensiva, né, e aí aquela história, né, como o Hitler esperava muito mais uma Blitzkrieg, né, que é basicamente uma guerra sem resistência, já que você envia um contingente grande para causar o estrago e assim frustrar logo sem muita chance de resistência. Quando a Força Aérea consegue meio que frustrar esse processo, você vai ter, né, uma derrota aí dos nazistas na Batalha da Inglaterra. Aqui a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Alemã, né, Força Aérea Nazista, também que os caças, né, os aviões da Força Aérea Nazista. As batalhas basicamente eram no ar, né, então, assim, ar e o bombardeio nas terras, né, era o que caracterizou essas batalhas aéreas. Tem até uma música do Iron Maiden, né, chamada Aces High, que fala especificamente sobre a batalha da Inglaterra, né? Então, para quem gosta aí de música, de rock, procura lá, né, do Iron Maiden, Aces High, que é uma música bem interessante, né, sobre essa perspectiva aí da guerra. Tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai comentar mais, né, sobre o avanço do exército nazista na Alemanha, né, e a chegada do Hitler à União Soviética, né, a chegada do Hitler até uh, as cidades soviéticas, as principais cidades soviéticas, né, Moscou, Leningrado, Stalingrado, e aí o início da derrocada do Terceiro Reich, e aí o início do fim da guerra, né? Tá bom? Então, não deixem de enviar suas dúvidas lá no Google Class, tá? Para que eu possa responder o quanto antes. E não esqueçam também de fazer as anotações e ler o livro, né? Com bastante atenção, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.